Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Depois dessa vitória espetacular em cima do Atlético Paranaense, né? Do ponto de vista, claro, do resultado, da pontuação da tabela, de todo o contexto que envolve, foi uma vitória espetacular. Se não do ponto de vista da atuação, do contexto geral, com certeza foi. E por que eu digo isso? Porque a gente estava precisando dessa vitória para se manter nessa briga pelo título contra o Botafogo e as outras equipes que vêm chegando aí também. E a gente vinha de um jogo muito desgastante, tanto mental quanto fisicamente, contra o Botafogo, né? Não dá para negar isso. Que o desgaste físico ali foi muito grande, os caras tiveram que correr muito mais, tiveram que se dedicar muito mais e mentalmente tiveram uma descarga de adrenalina gigantesca. E é normal que você venha para um jogo na sequência e tenha uma oscilação como a gente teve na noite de sábado, na noite de ontem. Eu acho que isso é perfeitamente normal. E a gente fez o que tinha que fazer diante desse contexto todo. A gente foi e fez os 3 pontos e, mais uma vez, viu esse moleque brilhar, né? A gente viu o Endrick aí fazer um golaço, o moleque cada vez mais à vontade, cada vez com mais vontade de jogar bola, precisa ser mais acionado mesmo, tá querendo o jogo e tem sido o nosso diferencial. E eu digo que toda equipe que briga pelo título, ela precisa e fatalmente vai precisar de um cara que é o craque, que vai desequilibrar num momento ou outro quando as coisas não funcionarem no coletivo. E o Endrick tem sido esse cara. Ontem ele fez mais um gol e um golaço, né? Demonstrou muita frieza e eu gostei da entrevista que ele deu na saída do primeiro tempo, que quando perguntado sobre o gol pelo repórter, pô, Hendrick, e aí? E esse gol que você fez, esse golaço, você já pensou em fazer ele antes? Como é que foi? Ele simplesmente, com a maior naturalidade do mundo, com a cara serena ali, pegou e falou: esse gol é um gol normal pra mim, já estou acostumado a esse tipo de gol. Então a gente vê que realmente é um moleque diferenciado, é um moleque que tá preparado e tá crescendo no momento certo, junto com o Palmeiras, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, que vem crescendo no momento correto também, vem retomando essa confiança no momento correto. Já são 5 vitórias consecutivas, ou seja, 15 pontos aí nas últimas 5 partidas, 100% de aproveitamento nas últimas 5 partidas e partidas contra adversários importantes. O São Paulo, porque era um clássico dentro de casa, um rival, e por mais que não esteja brigando com o Palmeiras na classificação, tem uma influência mental muito grande você ganhar da forma que foi que a gente ganhou do São Paulo. Depois tem a vitória épica contra o Botafogo, o concorrente direto, que hoje ainda tem a faca e o queijo na mão para a decisão do campeonato, mas que a gente vence de uma maneira brilhante, saindo de um 3-0, indo para um 4-3, com gol no finalzinho, pênalti defendido pelo Everton e 2 golaços do Endrick aí e uma assistência também do moleque, sendo mais uma vez o diferencial. E ontem essa vitória contra o Atlético Paranaense, que é um time arrumado, que é um time que tá brigando para entrar no G6 aí e que pegou a gente num contexto bem de esgotamento mental e físico, né, devido a essa partida contra o Botafogo na quarta-feira. E aí agora eu quero puxar pro ponto desse vídeo, né, que é o real motivo desse vídeo, que é para falar sobre a coletiva do Abel e principalmente sobre o Abel. Então eu peço para você que está aqui no vídeo até agora, para você deixar seu like, para você se inscrever no canal se você não é inscrito, porque isso ajuda demais o trabalho. Eu tenho um vídeo aqui, já já eu vou colocar, para poder contextualizar também uma situação para a gente. Mas antes eu vou passar por alguns pontos da coletiva dele, que o primeiro é o seguinte, quando ele cita a Arena Barueri, né, quando ele fala do público, que ele, pô, ficou feliz pelos 12 mil torcedores que estavam lá e tal, e na verdade tinham 17. Mas por que essa discrepância tão grande assim na estimativa do Abel? Porque ele sentiu a diferença do barulho da torcida, da pressão da torcida em cima do adversário e da pressão positiva para os jogadores do Palmeiras. E frisa isso quando ele fala que não é a nossa casa, não é o nosso chiqueiro. Então, definitivamente, o Abel não gostou de jogar em Barueri, apesar dele entender os motivos, é claro,
mas ele deixa muito claro que ele não gostou de jogar lá. E só um lembrete, quando a gente jogou no Morumbi, devido àquele acordo da Leila e o Casares, ele elogiou o Morumbi, tá? Ele não falou dessa forma, muito pelo contrário, ele elogiou o Morumbi. Ele falou também a respeito de recuperação mental nessa reta final de temporada, ou seja, que devido a esse ritmo insano, a tudo que está acontecendo nessa corrida pela briga do título e etc., que ele não vai ter mais trabalho tático, né? Que ele não vai passar conteúdo tático, novidades para os atletas. É claro que uma alteração ou outra, eu acredito que ele deva fazer, mas que o foco é na recuperação mental e física dos atletas. E ele usou um termo que ele até usa bastante, que é para que os atletas estejam frescos mentalmente falando, para que possam se dedicar e possam focar, na verdade, nos jogos e conseguir desempenhar o melhor papel possível. Então a gente pode esperar muito mais trabalho mental e recuperação física do que qualquer inovação tática para essa reta final, mesmo com a parada da data FIFA. E para ser bem sincero, eu acredito que é mesmo necessário um foco muito mental mais do que tático durante essa parada da data FIFA, para que a gente possa voltar dela já focado no jogo na sequência. Já que todas as vezes que teve uma parada de data FIFA, o Palmeiras acaba demorando 1 a 2 jogos para poder retomar o foco, para poder retomar o ritmo. E agora não vai ter espaço para isso, né? A gente vai precisar logo na sequência já voltar com tudo. E ele também falou a respeito de um duelo mental, né? Que agora o campeonato vira um duelo mental, já agregando em cima dessa parte que ele diz de recuperação mental e física. Ele diz que agora a pressão é absurda. E, por exemplo, o Botafogo nesse momento deve estar sentindo uma pressão absurda. Existem outras equipes chegando na disputa de título também. O Grêmio está aí, o próprio Atlético Mineiro, que apesar de ter empatado ontem com o América Mineiro, está chegando. A gente tem o Red Bull Bragantino que está jogando contra o Corinthians. Tem o Flamengo também que vai jogar e que tem um jogo com o Palmeiras, um confronto direto. Então a gente tem outras equipes chegando na disputa desse título. Ele diz que agora é um duelo mental e quem tiver mentalmente mais preparado provavelmente vai levar a melhor, mas claro, sempre deixando muito evidente, e é óbvio isso pra gente, que o Botafogo tem a vantagem, né? Porque o Botafogo ainda tem um jogo por fazer e joga ainda nessa rodada, ou seja, tem 6 pontos ainda na disputa e é o líder da competição. Agora, eu quero entrar no ponto aqui que é realmente o foco desse vídeo, que é para a gente poder analisar a respeito do Abel, e eu não sei se todo mundo parou para prestar atenção e conseguiu interpretar o que o Abel disse, mas eu quero aqui trazer para vocês uma fala dele na coletiva, para que a gente possa contextualizar isso que a gente vai falar agora no decorrer do vídeo. Então, vou colocar aqui primeiro para que a gente possa entender e contextualizar, tá certo? Então vamos lá para ouvir o Abel aqui na coletiva. A competência de uma equipe técnica, a ambição, a audácia, o conhecimento com... Aqui só para deixar claro, ele está falando primeiro da junção de uma equipe técnica ambiciosa e tudo mais com um clube organizado. O que o clube já tinha, não é? O clube, quando nós chegámos aqui, ficámos realmente muito admirados com a organização do clube. Sinceramente fiquei, não estava à espera. Vindo para o Brasil, conhecendo lá, vendo o futebol como era aqui, não estava à espera de tanta organização, sinceramente. E acho que foi isso que fez com que nós, nestes 3 anos, como te disse, com muitos cabelos brancos, com muitos exames feitos para perceber o que é que se passa com o coração. Tive aqui períodos difíceis, de saúde mesmo, não só física, mas mental também. Já falei nisso no último jogo e as pessoas aqui não querem saber disso. Por isso resta-me a mim pensar muito bem aquilo que eu quero, porque aqui o futebol não dá saúde a ninguém. Isto aqui é a grande verdade, não dá saúde a ninguém. E se vocês têm dúvidas daquilo que eu estou a dizer, olhem para mim agora e olhem para mim há 3 anos e alguma coisa vai ter que mudar.
Então tá aí, né? São coisas bem pessoais que o Abel solta aí nessa coletiva. Ele que é um cara que é bastante reservado com relação a isso, mas ele acabou deixando passar aí pra gente que ele teve problemas, né, de saúde, foi pesquisar e foi fazer exames a respeito para entender o que estava acontecendo com o coração e também teve problemas psicológicos aí, né, problemas mais relacionados ao mental. E muita gente fala, né, que ele pode estar passando por uma síndrome de burnout, que é um esgotamento profissional, né, que é uma exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, tudo isso, tudo isso devido a muita pressão, né? Atividades que têm muita responsabilidade, muita competitividade. E assim, a gente entende que o mundo do futebol é duro mesmo. É duro mesmo. Você é sempre cobrado por nós torcedores, pelos dirigentes, pelos patrocinadores, para dar resultado, para dar resultado. Uma coisa que eu quero puxar o foco aqui para vocês é que o Abel tem dado muito resultado, né? O Abel, ele de fato ele conseguiu uma coisa que a gente não tinha visto ainda na história, pelo menos com relação ao Palmeiras, eu não tinha visto e acredito que você também não. E aí eu me pergunto se a gente tem sido muito injusto na maneira de criticar, na maneira de cobrar. Porque eu até entendo que as críticas são válidas. Quando você não concorda com alguma coisa, quando você acha que alguma coisa está sendo feita de maneira errada e tudo mais, você critica e expõe a sua opinião. Mas eu entendo que muita crítica tem sido um pouco exagerada, tem sido levada um pouco até com um tom odioso, né? Com um tom de ódio para cima da comissão técnica, para cima do Abel e de alguns jogadores. E, de novo, eu friso, não que não mereçam críticas quando erram. Merecem críticas. Tem jogadores no Palmeiras que eu acredito que o seu ciclo já se encerrou, que precisam ser negociados e tudo mais. Mas eu não concordo quando você, por exemplo, invade uma rede social do cara e vai xingar o cara, vai xingar a família do cara e tudo mais. Eu acho que isso aí é passar do ponto. E eu fico perguntando se duvidar da capacidade dele mesmo, né? Colocar essa pressão do tipo, porra, o cara ganhou uma Libertadores no ano passado e aí no ano seguinte ele perde pra Ferroviária fora de casa no Campeonato Paulista e a gente já acha que ele não presta mais, que não sabe mais fazer as coisas. Pergunto se a gente tem sido injusto nesse ponto com o Abel. Se o futebol é isso mesmo, é cobrança e dane-se, ou se a gente precisa repensar um pouco e ver o que de fato a gente tem hoje. Porque eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu faço as minhas críticas ao Abel, sim, tanto aqui nos vídeos quanto lá nas lives do Não Importa o Que Digam. Façam as minhas críticas quando acho que ele erra, mas eu confesso pra vocês que eu não quero a saída do Abel do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras perderia demais com a saída do Abel. E isso não se trata de ficar refém do Abel Ferreira, mas sim entender o valor que esse cara tem pro atual momento do Palmeiras. Ele erra, e de novo eu friso, é óbvio que erra, mas se ele tiver a capacidade de reconhecer o erro e de mudar a rota, como ele tem feito agora, tem mudado a rota, tem tentado se reinventar, tem tentado encontrar o Palmeiras numa outra formação e tem dado resultado, a gente não pode negar isso, tem dado resultado. Eu não quero que ele saia. Se ele tiver essa capacidade de reconhecer o erro, para mim ele é o treinador para ficar no Palmeiras para essa reformulação e quem sabe até para uma renovação de contrato, porque a gente sabe que tem o Mundial de 2025, que o Palmeiras já está classificado e seria muito importante, na verdade não faria sentido não ter o Abel na disputa desse Mundial com o Palmeiras, até pela longevidade do trabalho. A longevidade do trabalho com um cara competente tem mostrado que é diferencial. É só a gente ver o que esse time tem conseguido fazer. Essa vitória contra o Botafogo, eu não acredito que teria sido possível com qualquer outra situação que não essa de 3 anos de trabalho,
ter o conhecimento do grupo, ter a confiança do grupo e, claro, ter feito as escolhas corretas, né? Como ele tem feito depois de ter admitido que errou. Então, para mim, o Abel tem que ser o cara a permanecer no Palmeiras, acho que é muito competente. E fico pensando se muitas vezes a gente não tem sido um pouco exagerado na forma de criticar, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga esse lado humano que ele acaba revelando aí. E quando a gente vê um cara pensando ou cogitando mudar, né? Alguma coisa tem que mudar, como ele diz aí, muito provavelmente ele deve estar falando a respeito dele, né? Da decisão dele de mudar, sair daqui para outro lugar, onde ele tenha mais saúde, onde ele possa aplicar tudo aquilo que ele sabe, desenvolver os conhecimentos dele com mais tranquilidade emocional, se podemos dizer assim. Porque é claro que o futebol sempre vai ser cobrado por resultados. Mas até quando isso é saudável e até quando isso é insano? A gente praticamente não tem mais comemorado. A gente ganha uma Libertadores e no ano seguinte a gente tá bravo porque não ganhou da Ferroviária, por exemplo, no começo de temporada. Então, assim, até que ponto a gente tem sido um pouco fora do tom? E aí eu quero que vocês deixem a opinião de vocês para saber o que vocês pensam a respeito disso. Se o futebol é isso mesmo, é crítica a todo momento, não gostou, pega as coisas e vai embora e a gente arruma outro e seja o que Deus quiser, ou não. A gente precisa rever alguns conceitos, a gente precisa rever algumas críticas e alguns tons para poder preservar aquilo que a gente tem de positivo e aquilo que a gente tem de bom. E eu friso mais uma vez, não é normalizar a derrota, mas é entender que ela pode acontecer. E é saber entender quando a gente tem alguma coisa de bom dentro do nosso clube. Tá certo? Então é isso. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e não deixou o like. E deixa a sua opinião de verdade, porque eu quero saber. Porque acho que essa declaração do Abel é muito forte. É muito forte. E acho que não é todo dia que a gente encontra um cara tão profissional assim, que não significa que é um cara que vai acertar sempre, mas que é um cara que trabalha e trabalha duro para que possa sempre trazer o melhor pro clube. Então tamo junto, um abraço e até a próxima.